Vamos dar início à sessão. A sessão de hoje chama-se Estrelinhas de Natal. Portanto, vamos falar das estrelinhas. Obviamente que o título aqui é brincar também com o facto de ser Natal, mas vamos ficar a conhecer melhor estas pequenas aves, que são as aves mais pequenas da Europa. As estrelinhas pertencem à família Regulidae, que vemos aqui nesta imagem o conjunto de espécies que integram a família, são 6. Eu acho que algumas autoridades consideram 7, mas aqui estamos a usar a taxonomia que vem no Birds of the World, que são 6 espécies. E então, estas 6 espécies, são 5 delas são do género Regulus. Há uma que já teve no género Regulus, que era esta, a Regulus calendula, que agora é Cortina calendula. Depois temos a Regulus satrapa, Regulus Goodfellowi, Regulus madeirensis e Regulus ignicapilla. Os nomes portugueses disto: estrelinha de coroa rubi, estrelinha de coroa dourada, estrelinha de popa, estrelinha da Formosa, estrelinha da Madeira, localmente chamada bis-bis, e estrelinha real ou de cabeça listada. Bom, as primeiras duas são endémicas da América do Norte. Portanto, Estados Unidos, Canadá e penso que México. São espécies do Novo Mundo. Depois esta aqui, a Goodfellowi, a estrelinha da Formosa, é endémica da ilha de Formosa ou de Taiwan. Então, é uma espécie asiática. As restantes 3 espécies ocorrem no nosso país. São aqui a estrelinha de popa, que tem uma distribuição na Eurásia. Eurásia, para quem não sabe, é a massa formada pelo conjunto da Europa e da Ásia. Além da Eurásia, ocorre ainda nos arquipélagos dos Açores e das Canárias. Depois temos a estrelinha, a Regulus ignicapilla, que ocorre na Europa, no Cáucaso e no Norte da África. E depois temos a estrelinha da Madeira, que, como o nome sugere, é endémica do arquipélago da Madeira. Estas são então as 6 espécies que integram esta família. Eu agora no resto da sessão só vou falar destas 3 que estão aqui a azul, porque as outras não ocorrem na Europa, era só para vocês ficarem a conhecer a família. Como veem, não é uma família muito grande, tem todas aqui esta espécie, esta oval a dizer LC, que é o Estatuto de Ameaça Global, portanto, List de Concern, ou seja, pouco preocupante. Nenhuma delas está ameaçada a nível mundial. Bom, então quantas espécies de estrelinhas há em Portugal? Destas 3 que ocorrem na Europa, elas ocorrem as 3 em Portugal. Temos aqui no canto superior esquerdo a estrelinha de popa, à direita a estrelinha de cabeça listada, que é a Regulus ignicapilla. Desculpem, as legendas apareceram por ordem trocada. À direita a estrelinha real ou de cabeça listada, que é a Regulus ignicapilla. À esquerda em cima a estrelinha de popa, que é a Regulus, e embaixo a estrelinha da Madeira, ou bis-bis, que é a Regulus madeirensis. Eu pus aqui as 3 fotos comparadas, porque assim dá para ver melhor as diferenças. Basicamente, estas duas ocorrem no continente, a terceira só na Madeira. Destas duas que ocorrem no continente, a estrelinha de popa distingue-se por ter esta lista central da coroa amarela, enquanto que a estrelinha real tem a coroa laranja. E depois, outra grande diferença é que a estrelinha real tem aqui uma grande lista supraciliar branca. A lista supraciliar é esta que passa acima do olho. E depois a risca central da coroa é assim orlada de preto, portanto ela tem assim uma série de listas paralelas, por isso é que se chama de cabeça listada. Portanto, laranja, preto, este preto vem até aqui à frente, e depois branco, e depois tem uma lista ocular preta. Né? A estrelinha de popa não tem quaisquer listas, a não ser aquela preta a orlar o amarelo, e depois à volta do olho tem assim uma espécie de um anel pálido. Não tem esta lista supraciliar branca. A da Madeira tem esta lista supraciliar branca, mas ela é muito mais curta, ela praticamente começa aqui ao pé do bico e termina ao pé do olho, já não vai mais para trás, ou só vai muito ligeiramente. Reparem, na estrelinha real ela vai quase até à nuca, até aqui às penas do manto, né? Enquanto que na estrelinha da Madeira ela fica ligeiramente mais atrás, e depois tem aqui a parte posterior da face é mais acinzentada. Portanto, ela quase que tem um anel, não é bem um anel, mas é quase que tem um anel branco à volta do olho que se mistura aqui com estas listas. Depois há mais umas diferenças nas asas, por exemplo, aqui as coberturas primárias, que são estas penas aqui também muito escuras, as tonalidades de verde do dorso também variam um bocadinho, mas eu acho que a forma mais fácil de distinguir tem a ver exatamente com o padrão que nós podemos observar na cabeça. De qualquer forma, esta não se mistura com as outras, porque esta é só na Madeira, as outras duas são no continente. Eu já vou falar mais em detalhe de cada uma delas. Bom, aqui uma estampa de identificação tirada do Birds of Western Palearctic on CD-ROM, e que tem aqui as várias espécies comparadas. As 6 da esquerda são Regulus, portanto a estrelinha de popa, em que vemos
no 1 e no 2 o macho e a fêmea, desculpem, o macho no 1, a fêmea no 2, em que a principal diferença tem a ver com a intensidade da cor da coroa, em que é ligeiramente alaranjado no macho e amarelo na fêmea. O juvenil não tem a lista central da coroa. E depois, aqui, dois exemplos das populações açorianas. Nos Açores há umas subespécies diferentes, que eu já vou falar mais à frente. Temos aqui a Açóricos e a Inermis. As diferenças são muito tenues, têm a ver essencialmente com a coloração quer da cabeça, quer das partes inferiores, quer do dorso e do manto, que são assim um bocadinho mais esverdeados ou mais acastanhados. Se calhar estes desenhos não ilustram muito bem isso. Eu procurei umas fotos na net, mas também não encontrei fotos muito boas, porque estas aves mexem-se muito no meio da folhagem e é difícil encontrar fotos com boa iluminação, portanto optei por apresentar só aqui a estampa. Finalmente aqui em baixo, esta que é a Tenerife, que é das Canárias, é uma das subespécies das Canárias. A população das Canárias de estrelinha é uma coisa um bocadinho taxonomicamente, há muitos anos tem uma situação algo incerta, porque ela já foi classificada como estrelinha de popa e como estrelinha real. E aparecia assim, uns guias tinham uma maneira, outros guias tinham outros. Aparentemente, estudos recentes mostram que ela geneticamente está mais próxima da estrelinha de popa, portanto, aparentemente ela estará correta aqui neste grupo. Mas, como disse, as diferenças entre as subespécies são pequenas. Por curiosidade, posso referir também que nos Açores esta espécie é conhecida pelo nome de ferfolha. Agora, número 7, 8 e 9, temos a estrelinha real, ou de cabeça listada. Cá está o 7 e o 8, macho e fêmea. O macho, mais uma vez, com um laranja mais intenso, até mais intenso do que a estrelinha de popa. A fêmea um pouco mais amarelada. Cá está a lista supraciliar clara, muito evidente nos adultos. O 9, que é o juvenil, não tem a risca central da coroa, como na estrelinha de popa, mas já cá tem a lista supraciliar. Reparem, ela já está a aparecer. Até aqui o bigodezinho preto, também característico dos adultos, já está aqui a aparecer. Portanto, ela já começa a emergir o padrão dos adultos. O número 10 é a da Madeira, a Madeirensis, que eu já mostrei ali atrás. A 11 não tem a ver, porque eles puseram aqui na estampa para comparação, mas é a calêndula, portanto, a de coroa rubi, que é americana. Isto é do Birds of Western Paleártico, portanto, que é do Paleártico Ocidental, mas eles puseram isto aqui porque é uma espécie acidental no Paleártico. Acho que há um registro na Islândia e outro, salvo erro, nas Ilhas Britânicas, mas não, para o caso aqui não interessará tanto. Bom, agora vamos passar a conhecer um bocadinho melhor esta família das estrelinhas. As estrelinhas são aves pertencentes à ordem de passeriformes, à família Regulidae, como já vimos. O nome científico é Regulus. Regulus é o género. Eu pus aqui SPP. SPP é uma abreviatura que significa espécies, no plural. Às vezes pomos SP só para dizer espécie indeterminada. Se eu disser uma Regulus SP, é uma estrelinha não identificada. Quando se usa o SPP, significa Regulus várias espécies. Portanto, aqui eu pus Regulus SPP para dizer que este Regulus se aplica a várias espécies. Não confundir com SSP. SSP é uma abreviatura que significa subespécie. Portanto, SPP significa espécies no plural. Portanto, nome científico, neste caso, pus o nome genérico Regulus e não pus o nome específico porque há várias espécies envolvidas. O comprimento é de cerca de 9 centímetros, portanto é uma das aves mais pequenas do mundo e as mais pequenas da Europa. A envergadura, 13 a 16 centímetros, portanto mesmo com as aves abertas são aves minúsculas. Frequentam essencialmente zonas arborizadas, que significa que são aves florestais. Alimentam-se de insetos, especialmente de aranhas, embora também possam comer larvas de outros insetos. É curioso, aves que são predominantemente insetívoras ficarem na Europa durante todo o ano, ao contrário da maioria dos insetívoros, elas não migram para a África no inverno, para a África subsaariana, ficam na Europa, que é um caso invulgar entre os insetívoros, mas a verdade é que no inverno, embora haja poucos insetos, há insetos. E eu acho que estas aves se habituaram a explorar estes poucos insetos que ficam no inverno quando o resto dos insetívoros vão todos embora. Portanto, elas conseguiram evoluir para tirar partido disso. O ninho é em árvore, muito bem escondido entre a folhagem, já vamos ver um exemplo. A postura é bastante grande, de 6 a 13 ovos, são posturas bastante numerosas. A incubação, 2 semanas aproximadamente, que é o valor normal dos pequenos passeriformes. Portanto, isto genericamente descreve aqui as características destas aves. Quanto ao nome genérico Regulus, que designa então as estrelinhas que ocorrem na Europa. Regulus é uma palavra
que vem do latim e que significa príncipe ou pequeno rei. E é um diminutivo de rex. Rex, que vem do latim também e significa rei. E deriva de regere, que é reger. Portanto, o nome genérico desta ave significa efetivamente pequeno rei. Daí aquela referência que eu fiz no início de que íamos conhecer o rei. Agora, a questão que se levanta é porquê rei? Porquê chamar rei a uma ave tão pequenina? Isto é uma história e eu vou resumidamente contá-la. Não tenho tempo de me alongar muito, até porque a história tem muitas variações. É uma história muito antiga. É uma história, é uma lenda que vem da antiga Grécia, sobre a águia e a estrelinha, já mencionada por Aristóteles, que era um filósofo da Grécia clássica, e por Plínio o Velho, que era um naturalista romano do século I a.C. É uma lenda que, entretanto, foi passando através dos séculos, que faz parte do folclore europeu e que até, inclusive, deu origem a um conto dos irmãos Grimm. E depois tem muitas variações, como eu disse, nos vários países. E então a lenda conta a história de que um dia as aves resolveram reunir-se todas porque não tinham um rei. E queriam escolher um rei que fosse assim, digamos, o chefe deles todos. E então reuniram-se numa Assembleia Geral e decidiram que o rei haveria de ser aquele que voasse mais alto, conseguisse voar mais alto. Combinaram no dia seguinte, ao nascer do dia, levantavam todos voo e aquele que conseguisse voar mais alto era o rei. Bom, e então eles começaram a voar, quando foi dada a partida, elas elevaram-se todos, mas as aves mais pequenas não conseguiram aguentar muito tempo e voltaram para baixo. E depois as aves maiores conseguiram elevar-se mais alto, mas depois a certa altura já estavam cansadas e não conseguiam subir mais. Só que a águia que nós em português dizemos a rainha das aves, mais por águia ser um substantivo de género feminino, mas que em inglês até se diz, por exemplo, the king of birds, a águia foi-se elevando, 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 já estava muito alta, às tantas era a que estava mais alta e dizia, pronto, não há dúvida que eu sou o rei, porque fui eu que consegui voar mais alto de todos. E então ela ouve uma vozinha por cima de si e diz, não, não, eu estou mais alto. E quem é que estava mais alto? Era a estrelinha. E porquê é que a estrelinha conseguiu voar mais alto? Porque ela fez uma malandrice, escondeu-se entre as penas da águia, enquanto a águia voava, porque ela percebeu que a águia ia voar lá para cima, foi-se elevando, 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 sempre à boleia da águia, e não se cansou. E quando a águia atingiu a sua altitude máxima e já não conseguia voar mais alto, então a estrelinha sai das penas, voou um bocadinho mais acima, e então autoproclamou-se rei. E depois os animais viram aquilo e começaram a fazer pouco, a dizer, tu não és rei, tu fizeste batota. E ele, não, fui eu que voei mais alto. E, portanto, acabou por ficar assim um bocadinho conhecido como o reizinho. Porque conseguiu voar mais alto, mas à custa de uma batota, ainda perceberam um passarinho tão pequenino, acabou por ficar com o reizinho. Esta é uma das variantes da história, depois há outras variantes um bocadinho mais complexas, que se procurarem na net também irão encontrar, mas que giram um bocadinho em torno desta ideia de que a estrelinha teria adquirido este título de rei à conta de voar à boleia da águia. A verdade é que esta lenda muito antiga foi passando através dos séculos, a ponto não só de lhe ter sido atribuído o nome genérico Regulus, como já vimos que significa pequeno rei, mas em diferentes idiomas o nome desta ave significa exatamente o mesmo. Por exemplo, em espanhol, o nome genérico das estrelinhas é Reisuelo, que é um pequeno rei. Em francês a mesma coisa, Roatelet. E em inglês, algumas das espécies, embora também haja o Goldcrest e o Firecrest, mas algumas das espécies são conhecidas como Kinglet. Kinglet, que é um diminutivo de king, portanto, que é reizinho. Em italiano, Regulo, que é o régulo, em português. Aqui, em dinamarquês, Fugla Konga significa o rei das aves, e em sueco, Kungsfågel significa ao contrário, ave real. Portanto, os vários idiomas, de uma maneira ou de outra, incorporaram esta lenda antiga nos nomes vulgares destas aves. A origem, a lenda de facto é muito antiga e já teve algumas variações através dos tempos, mas é curioso notar que esta simbologia e esta associação da estrelinha a uma figura com este estatuto de pequeno rei se espalhou por diferentes culturas e deu origem a diferentes nomes
vulgares das aves, incluindo então o nome científico. E, portanto, esta é uma das curiosidades acerca da estrelinha e tem a ver então com a origem do nome, quer do nome vernáculo, quer do nome científico. Bom, falando um pouco de conservação, eu hoje, em vez de apresentar o mapa da BirdLife, como são várias espécies, apresento isto num formato um bocadinho diferente. Temos aqui, a lista vermelha saiu recentemente, foi apresentada publicamente, juntamente com o terceiro Atlas, e encontra-se online neste site, listavermelhadasaves.pt, e são lá apresentadas as categorias, os estatutos de ameaça globais, que é esta direita da União Internacional para a Conservação da Natureza. Depois da Europa são do Livro Vermelho Europeu, de Espanha, de 2021, também do Livro Vermelho, e de Portugal são apresentados o do Livro Vermelho de 2005 e agora do Livro Vermelho de 2022. E, portanto, podemos ver que a estrelinha real está não ameaçada em todos estes livros e listas. A estrelinha de popa tem o DD em Espanha, que significa o Data Deficient, portanto tem informação insuficiente, e no resto dos territórios está como não ameaçada. Eu adicionei aqui, porque não aparece no livro vermelho, a Régulos madeirenses, e porquê é que não aparece? Porque o livro vermelho de 2022 é só para Portugal continental, não inclui as ilhas. Falou-se na apresentação depois de fazer uma atualização para as ilhas, mas neste momento não tem estatuto atribuído no livro vermelho, de modo que eu só preenchi aqui a coluna de 2005, que é o livro vermelho mais recente, portanto, também está não ameaçada. E depois eu pus aqui outra coisa, que é o Régulos Santa Maria, que é uma das subespécies dos Açores, que eu irei falar mais à frente também, que também só tem estatuto no livro vermelho de 2005, que é uma espécie das ilhas, e que está com o estatuto, então, de criticamente ameaçado. Portanto, aqui o CR. Portanto, isto resume os estatutos de ameaça destas várias espécies, e no caso de Santa Maria, que eu saiba, em Portugal é a única ave em que há um estatuto de ameaça para uma subespécie, que é endémica da ilha de Santa Maria, nos Açores. Agora vamos falar de cada uma destas três espécies de estrelinhas. A Regulus ignicapilla, que é a estrelinha real ou de cabeça listada, que nós vemos aqui, é uma espécie que ocorre no nosso país, nidifica, e nós com frequência até podemos ouvi-la cantar. Eu vou passar aqui o som do canto do macho para podermos ouvir. É um som muito agudo, que nem sempre é fácil de ouvir no terreno. Há pessoas que têm dificuldade porque o som é pouco audível, e é um som muito agudo, e às vezes há pessoas que têm problemas de audição, que às vezes, sobretudo a partir de uma certa idade, às vezes começa a afetar mais a audição dos sons muito agudos, e portanto há pessoas que têm mais facilidade de ouvir isto no terreno que outros. De qualquer forma, vou passar aqui a gravação para ouvirem. É um som muito agudo e que vai acelerando e vai se tornando cada vez mais agudo. Vamos ouvir. Portanto, é sempre esta frase que é repetida. Como devem ter percebido, havia outras aves, tipo melro e laverca, a cantar também lá mais para o fundo da gravação, mas o som que interessa é este agudo acelerado que se ouve no início e que nós podemos ouvir muito na primavera nos bosques portugueses, sobretudo no norte e centro, como já vamos ouvir. Ora bem, a distribuição da estrelinha real, como eu disse há pouco, é uma espécie essencialmente europeia. Ela entra ligeiramente na Ásia e no Norte da África, mas muito pouco. É uma espécie que está fundamentalmente concentrada na Europa. Este mapa é do Birds of the World, portanto tem aquelas cores que muitos de vocês já conhecem. A salmão é a zona onde só ocorre na época estival, portanto, para identificar. Roxo, onde está presente todo o ano, e a azul, a área de invernada. Quem já assistiu às sessões do pombo trocado e do tordo comum vai reconhecer aqui esta linha de corte que passa pela Dinamarca, desce pela Alemanha até aos Alpes e vira para leste, que é a famosa isotérmica dos 0 graus, né? De janeiro. Portanto, cá está, há muitas espécies que são residentes para cá dessa linha dos 0 graus e que são estivais para lá dessa linha, porque para lá da isotérmica dos 0 graus está tudo congelado e muitas aves não aguentam. E esta linha real aparentemente é um desses casos. Portanto, podemos ver aqui que na Europa Central e do Leste elas são estivais, e depois em latitudes mais a sul e depois também mais para o oeste do continente são residentes, e depois nas regiões mais a sul já são invernantes. Elas têm 4 subespécies, embora às vezes haja diferença entre autoridades. Tem a subespécie nominal, que é a Regulus ignicapilla, que é a que ocorre na maior parte da Europa continental.
Depois temos aqui uma, dentro desta linha azul, que é Regulus ignicapilla baleáricos, que toma o nome a partir das Ilhas Baleares, que é o que ocorre nas Ilhas Baleares, que é este arquipélago, e no Norte de África, como nidificante. Depois há mais duas subespécies que eu acho que o IOC não reconhece, que é Regulus ignicapillus caucásicos, aqui nesta zona do Cáucaso, e depois ainda a Regulus ignicapilla tauricus, aqui na Península da Crimeia. Portanto, estas duas populações, o IOC eu acho que integra na ignicapilla e só distingue a baleáricos. Portanto, isto é, grosso modo, a distribuição desta linha. Como podem ver, em Portugal temos metade residente a norte e invernante a sul. Grosso modo, é essa a situação no nosso país. Aliás, não é só em Portugal, é na generalidade da Península Ibérica. Aqui um mapa de evolução tirado do segundo Atlas Europeu. Eu já mostrei mapas parecidos com este em situações anteriores. Para quem está a ver isto pela primeira vez, eu explico. Temos aqui a legenda à esquerda. EBBA significa European Breeding Bird Atlas, que foi feito nos anos, nas décadas de 80 e 90, essencialmente, início dos anos 90. E depois o EBBA2 foi feito entre 2012 e 2017, se não me engano, mais ou menos por aí. E, portanto, as que estão a cinzento eram as zonas em que a espécie estava presente nos dois Atlas, a cor de laranja onde desapareceu e a azul onde apareceu de novo no segundo Atlas. Ora, podemos ver imenso azul, quer a norte, quer a sul, ou seja, houve aqui uma expansão grande da espécie para norte, aqui na Inglaterra, na Escandinávia, principalmente na Suécia, onde elas não estavam no primeiro Atlas e agora já subiram um terço da Suécia, nos países bálticos, principalmente aqui na Letónia e na Lituânia, em partes da Polónia onde não havia, e entrando aqui um bocadinho na Bielorrússia e na Ucrânia. Mas também a sul, reparem, uma grande parte do sul de Portugal e até muitos quadrados azuis em Espanha, Itália e Grécia. Portanto, há poucos quadrados cor de laranja, há muitos quadrados azuis. A zona central era aqui França, Alemanha e países circundantes, e elas parece que se expandiram em todas as direções. Portanto, claramente uma espécie em expansão. Talvez a zona onde há mais cor de laranja seja aqui nos Balcãs, apesar de tudo. Mas são quadrículas marginais, não me parece tão expressivo face à quantidade de azuis. Portanto, é uma ave claramente em expansão, incluindo em Portugal, como já vamos ver. Portanto, eu já falei que há espécies que, isto a propósito daquela teoria que diz que com as alterações climáticas e com o aquecimento global que as espécies se expandem para norte, eu já mostrei aqui exemplos de espécies que se estão a expandir para norte, já mostrei exemplos de espécies que contrariam essa teoria e se estão a expandir para sul. Aqui temos um exemplo de uma espécie que está a expandir para norte e a expandir para sul, portanto está-se a expandir para todos os lados. Portanto, enfim, isto são, como eu já disse anteriormente, isto são sempre equações um bocadinho complexas e nem sempre fáceis de entender porque é que isto acontece. Bom, a situação em Espanha, que eu costumo apresentar antes de mostrar a situação em Portugal, isto é do segundo Atlas espanhol, que foi feito entre 1999 e 2002, em quadradinhos 10 por 10. O que é que nós vemos? Vemos uma distribuição essencialmente na metade norte da península, é onde está a maior mancha, portanto, principalmente aqui na chamada zona eurosiberiana, que vem apanhar a Galiza, toda a Cordilheira Cantábrica até aos Pirineus, depois vai até à Catalunha, também aqui nestas zonas mais serranas da Meseta Norte, etc., nestas cordilheiras, mas depois já começa a haver muitos buracos nas zonas de planície. E na Andaluzia e em Castilla-La Mancha nós temos essencialmente em zonas de serra, aqui na Serra Morena, na Serra de Cazorla, aqui na zona de Cádiz também há, mas aqui é mais em zonas de serra, depois nas planícies praticamente não há, porque estas aves gostam de alguma umidade, não gostam de zonas muito secas e, portanto, estão ausentes essencialmente das zonas mais áridas de planície. Elas aparecem em serras ou então no norte já aparecem mais ao nível do mar, porque já são climas mais úmidos. Depois também aparecem nas Baleares, portanto, Menorca, Maiorca, Ibiza e Formentera, que são as 4 ilhas, e aqui é a tal subespécie baleáricos que é a mesma do Norte de África. Portanto, esta é a situação em Espanha. No terceiro Atlas, que saiu há 2 ou 3 anos, temos aqui o tal padrão de bolinhas amarelas, azuis e vermelhas. As cinzentas são aquelas que não foram mostradas no terceiro Atlas, que foi um Atlas mais incompleto. Amarelas é onde a espécie se manteve, vermelhas onde desapareceu e azuis onde apareceu de novo. Há muito mais azuis do que vermelhas, portanto a espécie está-se a expandir e é nítida a expansão para sul. Reparem, os amarelos estão aqui a norte, tem alguns vermelhos, é certo, mas tem muitos azuis aqui no país valenciano, aqui na Serra de Gredos e serras circundantes, portanto aqui entre Salamanca e Cáceres, e depois muitas bolinhas azuis também dispersas pela Andaluzia, o que mostra que na Península Ibérica elas estão a ter uma presença maior, na metade sul de Espanha, elas estão a ter uma presença maior do que tinham anteriormente, o que reforça aquilo que já vinha no Atlas Europeu. E agora a situação em Portugal. Eu começo por mostrar aqui esta imagem, que é do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi feito entre 78 e 84, e reparem o que diz aqui. Ele cita um dos autores clássicos, que é de meados do século XX, que era o Coverley, o Henry Coverley, que foi um
um inglês que viveu bastante tempo em Portugal, principalmente na zona do Porto, e ele diz o seguinte, ele escreveu coisas sobre as aves de Portugal, e ele diz: Coverley diz não possuir evidência da nidificação desta espécie em Portugal, embora cite autores anteriores, que era o Ticehurst Whistler e o Rei Júnior, que a dão como nidificante, nomeadamente no Bussaco e na zona do Lamego. Portanto, aparentemente, na primeira metade do século XX, esta espécie seria muito escassa em Portugal, porque nem os autores clássicos que conheciam as aves quase todas tinham dado muito com ela. O mapa que aqui apresentamos, que pensamos estar bastante completo, mostra uma distribuição consideravelmente diferente e que poderá estender-se ainda um pouco mais para o oeste. Portanto, o que nós vemos neste mapa é, essencialmente no norte, tem a presença em quase todas as quadrículas, aqui no Minho, Douro Litoral e em parte de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, elas estão presentes aqui no distrito de Vila Real, mas quando chegamos a Bragança, estão aqui nesta zona que é na chamada Terra Quente. Perdão, desculpem, Terra Fria, que é a zona mais a norte, portanto, Bragança, Vinhais, Vimioso, aqui estão presentes, mas depois na chamada Terra Quente, que tem aqui do Planalto Mirandês até ao Douro, até Vila Flor, Moncorvo, etc., aqui não há porque é uma zona muito árida, portanto é a zona do norte onde elas estavam ausentes. Depois no centro estão presentes essencialmente nas serras, nas zonas de maior altitude, Serra de Montemuro, Estrela, Gardunha e circundantes, depois aqui pouca presença no litoral sul, temos aqui esta bolinha na Serra de Sintra, que é uma zona mais úmida, mas aqui já com muitas descontinuidades, e uma total ausência no sul. Isto é o que nós vemos então na década de 80. Portanto, distribui-se só a norte do Tejo, o rio Tejo passa por aqui, e vemos uma presença mais contínua no norte e com muitas descontinuidades no centro. Isto era a situação então há 40 anos, do primeiro Atlas. Entretanto, passamos para o segundo Atlas. O segundo Atlas já tem quadrados 10 por 10, e aqui o segundo Atlas traz uma inovação em relação ao primeiro, é que o primeiro Atlas é o chamado Atlas só de primeira geração, em que só marcavam presenças e ausências. O segundo Atlas, que é um Atlas de segunda geração, já tem mapas de abundância, portanto, por isso já aparecem os dois mapas. O que é que nós vemos aqui? Olhamos primeiro para a distribuição à esquerda. Cá está o rio Tejo, passa aqui. Vemos que a norte do Tejo agora já está praticamente de todo lado. Portanto, já não há quase descontinuidades no centro, e a norte do Tejo as únicas ausências são estas zonas mais áridas do interior. Mesmo na terra quente parece ter avançado um bocadinho. Só está ausente aqui das zonas mais quentes, que é Barca d'Alva, Planalto de Ribacoa e depois a Cova da Beira e aqui esta zona do Tejo Internacional. E mesmo a sul do Tejo já aparecem umas bolinhas que no primeiro Atlas não tinha. Olhem aqui, Serra de São Mamed, Serra da Rábida, Litoral Alentejano e depois Serra de Monchique, essencialmente, e Espinhaço de Cão, e aqui com umas bolinhas no Caldeirão. Portanto, começam a aparecer registros a sul do Tejo. Quando olhamos para o mapa da abundância, vemos também aqui Monchique, vemos aqui Sintra Rábida, mas a zona principal está aqui, e o maior núcleo está aqui no distrito de Vila Real, que é onde aparece portanto, o vermelho mais escuro. O distrito de Vila Real parece ser aqui o centro da abundância, isto inclui aqui serras. Estes mapas são mapas modelados, portanto isto faz aqui uns alisamentos de abundância. Mas isto corresponde, grosso modo, aqui às serras do Gerês, Laroco, Barroso, Marão e Alvão. Essencialmente é isto. E depois todas estas serras que se estendem aqui pelo centro, como que eu já falei, Montemuro, Beira Baixa, Gardunha, eventualmente Açor, Lousã, até ao Tejo. Quando chegamos ao litoral, que são zonas mais baixas e, portanto, menos úmidas, as abundâncias diminuem. E cá está, a faixa raiana praticamente não tem. Embora apareçam aqui umas bolinhas dispersas, mas nos mapas de abundância já quase não tem. E depois temos aqui a ilha de Monchique. Entretanto, já saiu o terceiro Atlas, foi apresentado juntamente com a lista vermelha, e portanto eu agora já posso partilhar os mapas do terceiro Atlas. Este tem a grelha um bocadinho inclinada, mas dá para perceber. Isto é o mapa de comparação entre o terceiro e o segundo, parecido com aqueles que havia em Espanha. E como é que isto se lê? Este eu vou explicar porque esta é a primeira vez que estou a apresentar. As bolinhas azuis são aquelas onde havia no segundo Atlas e no terceiro. As bolinhas vermelhas são equivalentes às que havia no Atlas espanhol. Portanto, as azuis correspondem às amarelas do espanhol. É onde havia e continua a haver. As verdes são as novas. E as vermelhas é onde desapareceu. Então o que é que nós vemos? Há muito mais verdes do que vermelhas. Essencialmente, o que é que notamos? Olhem, aqui no norte, a terra quente transmontana já está toda preenchida. Onde não havia, elas agora ocuparam isto tudo. Já há muito poucos buracos. Mesmo aqui no Planalto de Ribacoa, já começam a aparecer. Tirando aqui depois esta zona da Beira Baixa e do Planalto de Ribacoa, a norte do Tejo agora está tudo preenchido. Tudo. Com muito poucos buracos. E depois começam a entrar a sul do Tejo. Olha, o Ribatejo já todo preenchido. Aqui o Alto Alentejo já não é só a Serra de São Mamed, já tem uma data delas aqui até à zona de, deve ser Avis, Ponte de Sor. E depois toda a Península de Setúbal, todo o litoral alentejano, agora é contínuo, começam a entrar aqui para o distrito de Évora, descem por aqui abaixo, e no Algarve agora já não é só Monchique, já é uma grande parte do Algarve. Portanto, claramente, tal como em Espanha, houve aqui uma expansão em Portugal, quer para sul, quer para leste.
em concordância com aquilo que havia também no Atlas Europeu, que nos mostrava um aumento já em Portugal. Portanto, situação em 2023, temos uma grande expansão face ao Atlas anterior, uma maior continuidade na região centro e no nordeste, e uma maior presença no sul, particularmente no Alentejo Litoral e no Algarve. Onde é que continuamos praticamente a não ter? É nas planícies do interior alentejano, porque estas continuam a ser muito áridas para elas. Não quer dizer que no futuro elas não consigam colonizar, mas até agora tem sido a zona onde elas não têm conseguido entrar. Portanto, isto é também do mesmo site, que o site serve para as duas coisas, para o Atlas e para a lista vermelha, que é o lista vermelha das aves.pt. Este mapa é retirado do livro que eu publiquei o ano passado com o José Frade, que é o Guia Fotográfico das Aves de Portugal Continental, e neste guia eu fiz uns mapas que tentam mostrar a presença da espécie ao longo do ano. Eu então aqui desenhei um mapa a duas cores, em que verde, estes mapas são baseados nos registros do eBird, mas em que eu fiz também aqui uns alisamentos para representar isto por manchas em vez de ser por pontinhos. Mas em que o verde são as zonas onde a espécie está presente na época de reprodução, que essencialmente será de abril até agosto. Portanto, cá está a parte a norte do Tejo, com falhas na beira baixa aqui no interior e depois algumas zonas do nordeste, e depois presença também no litoral alentejano e em certas zonas do Algarve e na Serra de São Mamede. E azul são as zonas onde a espécie só aparece no inverno. Porquê é que eu estou a pôr isto aqui? Porque nas zonas onde a estrelinha real não nidifica, elas aparecem no inverno. E no inverno há muito mais estrelinhas reais em Portugal, porque nós recebemos estrelinhas reais provavelmente oriundas de outros países e que vêm cá passar o inverno. E, portanto, em certas zonas, como no interior alentejano, onde elas não nidificam, no entanto, no inverno é possível encontrar estrelinhas reais em praticamente qualquer sítio com árvores. Portanto, esta é a distribuição global no país, é nidificação no litoral e ainda no interior norte e centro, como eu já disse, mas essencialmente invernante no resto do país. Portanto, este mapa a duas cores mostra-nos as regiões onde a espécie está presente todo o ano ou só está presente no inverno. E então, eu depois também fui ao eBird buscar o gráfico de frequência. Eu gosto muito de olhar para estes gráficos, porque estes gráficos dizem-nos muito sobre a presença da espécie. Isto são gráficos de frequência que basicamente dizem-nos a percentagem de listas completas. As casuais não entram nesta estatística. Portanto, quando uma pessoa põe listas completas, o eBird depois calcula para a região escolhida qual é a percentagem de listas em que a espécie foi registada. Esta escala horizontal tem as várias semanas ao longo do ano. Isto não são bem semanas, porque cada mês tem sempre 4 semanas, independentemente do número de dias do mês. Portanto, cada mês tem 4 tracinhos. E depois, aqui à esquerda, temos a frequência, que no caso a estrelinha, como vocês veem, oscila entre 5% e 8% de frequência. Portanto, é a percentagem de listas em que aparece a estrelinha real. A gente olha para este gráfico e vê aqui uma série de zigue-zagues, e à primeira vista isto parece difícil de interpretar, mas eu depois gosto de olhar para os gráficos e desenhar aqui umas linhas a ver o que é que sai daqui. E então, depois de olhar este gráfico, durante um bocado, resolvi traçar aqui uma linha horizontal nos 6,5%. Nos 6,5%, que é 6,5%. 6,5% de listas. E quando eu traço esta linha, de repente o gráfico fica com um aspecto diferente, porque eu vejo o seguinte. Eu vejo que entre o início de abril e o início de outubro, portanto, no segundo e no terceiro trimestre, embora estando aqui aos zigue-zagues, está sempre abaixo dos 6,5%. E depois, no quarto trimestre e no primeiro trimestre, que é de outubro até março, ela está sempre acima dos 6,5%. Praticamente, pode furar ligeiramente, mas grosso modo é isto. Porquê que isto é assim? A interpretação é esta. De abril até setembro, só temos cá as nidificantes. E, portanto, elas, de certa maneira, só estão presentes em metade do país, porque estão ausentes da maior parte do sul e do interior centro. E, portanto, como há em menos zonas do território, são detectadas menos vezes a frequência mais baixa. No inverno, apesar de não cantarem, porque elas detectam-se mais na primavera quando cantam, apesar de não cantarem, elas estão presentes em uma área mais vasta. E como estão presentes numa área mais vasta, há muitas zonas onde há muitos observadores, que é o que acontece na periferia de Lisboa, é o que acontece, por exemplo, no Algarve também, e em certas zonas do Alentejo, que não as veem na primavera, mas que detectam muitas no inverno, e, portanto, a frequência global aumenta. Portanto, o que este gráfico nos diz é isto, é que a frequência é maior no inverno e no outono, porque estão cá as invernantes. E depois, quando elas se vão embora, a frequência cai para baixo dos 6,5. É claro que isto é muito zigue-zagues, porque isto depende muito do esforço da amostragem nas diferentes regiões do país. Há aqui fatores que fazem com que a linha não seja exatamente contínua. Mas este gráfico permite exatamente perceber este padrão. Bom, agora deixamos a estrelinha real e vamos à estrelinha de popa. Estrelinha de popa, que é esta, a tal que não tem a lista supraciliar, tem aqui a tal anel claro à volta do olho. Ora, a estrelinha de popa, que é Regulus, aliás, como podem ver, o nome científico é um tautónimo. Eu já tenho referido que os tautónimos não são nomes originais do Linneu. Este nome vem do Linneu,
mas ele chamou a isto outra coisa. E depois é que mais tarde passou para o género Regulus. Ele chamou isto Motacilla Regulus. A gente pensa, o que é que isto tem a ver com alvéolas? Não tem nada. Só que o Linneu tinha muito poucos géneros e tudo o que era insetívoros ele despejou quase tudo para o género Motacilla. Os rabi-ruivos e as totinegras e mais uma série de outras coisas. E, portanto, as estrelinhas também foram lá parar. E depois, mais tarde, isto percebeu-se que não tinha nada a ver com alvéolas e passou para o género próprio, que é o género Regulus, que deu o nome aos outros membros depois da família. Portanto, Regulus é a estrelinha de polpa. A estrelinha de polpa, eu pus aqui 2 fecheiros de som. E já vou-vos explicar porquê. Ora, vocês ouviram há bocadinho na estrelinha real aquele som ascendente a subir por ali acima. A estrelinha de polpa tem um canto muito diferente. Vamos ouvir. Portanto, como podem ver, é assim uma sequência de 3 repetida. Este é o canto da estrelinha de polpa que se ouve nas zonas de nidificação. Normalmente não se ouve em Portugal. E eu já vou explicar porque é que estou a dizer normalmente. Entretanto, tenho aqui outro fecheiro. Eu referi que estas estrelinhas ocorrem nos Açores, têm umas subespécies diferentes que eu já vou falar, só que elas nos Açores cantam de maneira diferente. O que não surpreende, porque as populações isoladas em ilhas, tal como evoluem de forma diferente do ponto de vista morfológico, muitas vezes também evoluem de forma diferente do ponto de vista das vocalizações. Eu fui estes fecheiros são tirados do Xenocanto, que é uma audioteca que está online, e fui lá buscar um exemplo de uma gravada nos Açores. Vamos ouvir. Como podem ver, bastante diferente da outra, que era tititi, tititi, tititi. São populações que estão completamente isoladas, já não contactam umas com as outras há milhares de anos e, portanto, as vocalizações evoluíram separadamente. Portanto, um exemplo das continentais e um exemplo dos Açores, que eu já vou falar a seguir. Ora, agora vamos ver a distribuição da estrelinha de polpa. Eu há bocadinho chamei a atenção para o facto de que a estrelinha real está concentrada na Europa, é uma espécie essencialmente europeia, que vai ligeiramente fora, vai ao norte da África e vai ao Cáucaso, mas não vai para além disso. A estrelinha de polpa tem uma distribuição muitíssimo mais vasta. Como podem ver, é Eurásia, como eu disse há pouco, portanto, praticamente toda a Europa, uma grande parte da Ásia, até ao Extremo Oriente, cá mesmo para o fundo, portanto, aqui Península da Coreia, extremo leste quase da Rússia, não é o extremo leste porque a Rússia ainda vai mais à frente, mas aqui um bocadinho a norte da Coreia e depois o Japão, aqui certas zonas da China também, Himalaias e depois Ilhas Britânicas e cá está Açores, estão aqui 3 ovais, e Canárias, tal população que eu falei. Bom, a estrelinha de polpa tem nada menos do que 14 subespécies. Eu não vou elencá-las todas, vou pôr aqui por grupos. Tem 14 subespécies, eu agrupei isto por regiões geográficas. Então, dessas 14, há 5 que estão aqui nesta região que apanha a Europa e até a Ásia, mais ou menos até aqui à Mongólia, até este corte aqui, que está aqui entre isto aqui será o Paquistão, o Afeganistão e isto aqui penso que seja o Quirguistão, se não estou em erro. Ou Tajiquistão. Às vezes confundo aqui os países, peço desculpa, mas pronto. Nesta massa aqui são 5 subespécies, incluindo também aqui a Turquia e o norte do Irão. Depois temos mais 4 subespécies aqui no Extremo Oriente, desde aqui dos Himalaias, passando pelo norte da Índia, até à China e a zona do Japão. Portanto, só aqui já vão 9, mas são 14, faltam mais 5. Dessas 5, temos 3 nos Açores. Portanto, só nos Açores, onde a espécie ocorre, temos 3 subespécies diferentes, que é um caso único de uma ave que tem várias subespécies diferentes nas diferentes ilhas açorianas, e depois já temos mais 2 nas Canárias, que acho que é uma em Tenerife e La Palma, e a outra em El Hierro e La Gomera, se não me falha a memória. Portanto, 5 na Eurásia, 4 no Extremo Oriente, 3 nos Açores e 2 nas Canárias. Faz as tais 14 subespécies. O mapa da distribuição na Europa, este é um bocado diferente da estrelinha real, em vários aspectos. Primeiro, podem ver que esta espécie tem uma distribuição muitíssimo mais a norte, porque a estrelinha real mal entrava na Escandinávia, enquanto que esta vai mesmo lá até ao norte. E depois está praticamente ausente do sul, como nidificante, portanto é muito mais escassa.
Isso é a primeira diferença. Depois a outra diferença é que tem muito mais cor de laranjas. Embora apareçam também aqui alguns azuis, pelo meio, é verdade, mas toda a franja sul na Península Ibérica, Itália e Grécia, e aqui a leste, Ucrânia, está dominada por cor de laranja, e mesmo a norte também aparecem os cor de laranjas. Portanto, embora haja alguns azuis pelo meio, em zonas onde havia buracos, não há uma expansão clara como havia na estrelinha de popa. Com exceção talvez aqui da Islândia, que possivelmente é uma colonização recente, que não tem cinzentos, só tem azuis. Não tive a ler muito sobre a situação da Islândia, mas se calhar ocupou recentemente. Portanto, esta é a distribuição da estrelinha de popa, segundo o Atlas Europeu. Ora, agora a situação em Espanha. Este mapa é completamente diferente, tem uma distribuição menos vasta, mas isto talvez seja uma novidade para alguns de vocês. A estrelinha de popa nidifica em Espanha, aqui ao lado. Em Portugal continental, não, mas em Espanha sim. E também está em 4 ilhas das Canárias, portanto foi isso que eu disse, que é Tenerife, La Palma, La Gomera e El Hierro. Não aparece nas ilhas mais orientais. Mas agora olhando para a Península Ibérica, que é aquilo que nos interessa mais diretamente aqui para o continente, eu volto a marcar aqui, já fiz em apresentações anteriores, marco as principais cordilheiras espanholas para ajudar a entender a distribuição. Esta mancha aqui corresponde à Cordilheira Cantábrica, que vai desde a Galiza até ao País Basco. Depois aqui transversal temos o sistema ibérico, que é onde nasce o Rio Douro. Depois temos aqui os Pirineus, que separam de França. E depois temos o sistema central, que é aquele que começa na Serra de Guadarrama ao pé de Madrid, passa pela Serra de Gredos e que depois se estende até Portugal, até à Serra da Estrela. Como podem ver, a estrelinha de popa está essencialmente concentrada nas grandes cordilheiras. É onde estão as manchas. Isso é uma espécie muito mais de montanha do que a estrelinha real. Portanto, é uma espécie que de maneira nenhuma ocorre em planície, pelo menos na Península Ibérica. Né? Em latitudes superiores é diferente. Agora, há aqui um aspecto muito curioso neste mapa, que eu chamo a vossa atenção. Reparem aqui onde eu marquei o Val Azul. Reparem que temos ali, não é uma, mas é uma data de bolinhas, mesmo a morder a fronteira portuguesa. Esta zona é uma zona que também tem umas montanhas. Eu não sei se isto, acho que isto não faz bem parte da Cordilheira Cantábrica, mas está lá perto. É uma zona chamada Sanábria, que fica na transição entre a Galiza e a província de Zamora, já em Castela e Leão, que vai acima dos 2.000 metros. Portanto, tem lá Perdiz Cinzenta também, tinha Ribeirinha. É mais alto que a nossa Serra da Estrela, não tenho a certeza da altitude exata, penso que é 2.600. E há aqui, de facto, uma grande proximidade à fronteira portuguesa, que aliás é o que eu já falei na Petinha Ribeirinha e no Cartaxo Norte. Eles vêm mesmo até ali ao pé da nossa fronteira, só que do lado espanhol as altitudes são superiores e, portanto, as condições são outras. Mas a estrelinha de popa nidifica muito perto da fronteira portuguesa. Neste caso não há mapa de comparação do terceiro Atlas, portanto só tenho este para mostrar. Entretanto, mostra aqui uma foto também que eu encontrei no outro site, muito engraçado, que é do Artefacto, que é um mapa, perdão, uma foto de um ninho de estrelinha de popa. Os ninhos são escondidos assim entre a folhagem, como podem ver, está ali enfiado no meio. É uma coisa bastante volumosa, muito volumosa até para o tamanho da árvore, portanto é um ninho em taça, mas assim, bastante robusto, feito de musgos e de penas e de raminhos, etc. E depois cá está a estrelinha de popa ali empoleirada, lá enfiada no ninho. Mas realmente é engraçada a estrutura do ninho, porque há espécies, às vezes até maiores, que fazem uma estrutura muito menos compacta e muito menos volumosa. Portanto, isto é um exemplo de um ninho de uma estrelinha de popa. Agora, falando da situação em Portugal, neste caso não tenho grandes mapas para apresentar, mas tenho algumas informações que nos ajudam a entender a situação. Primeiro começo com o gráfico de frequência. Bom, este gráfico de frequência, para começar, as frequências são muito mais baixas do que a estrelinha real, que andava por 6, 7%. Aqui anda no 1%. Só que nós olhamos para este gráfico e este gráfico parece uma coisa completamente errática. Para aqui, aos altos e baixos, não se vislumbra um padrão. Mas nós temos que entender uma coisa, que às vezes é fácil a pessoa esquecer-se. Quando nós vamos ao eBird e escolhemos um gráfico de frequência, ele está-nos a apresentar Portugal na sua totalidade, incluindo Madeira e Açores. E a estrelinha de popa no continente é invernante, mas nos Açores é residente. E, portanto, este gráfico mostra-nos essencialmente as observações nos Açores. Então, como é que a gente vai interpretar isto para o continente? Temos que selecionar as regiões de modo a destacar os Açores do continente, e foi isso que eu fiz. Então, na imagem seguinte, vamos ver um par de gráficos, em que o da esquerda é o dos Açores e o da direita é o do continente. Se olharmos para o dos Açores, reparem que o gráfico para Portugal continental, eu chamei a atenção no slide anterior, era 1% a frequência. Quando olhamos para os Açores, isto anda entre os 10 e os 18. Né? Ou seja, isto mostra bem a abundância desta espécie dos Açores. Esta espécie é muito comum nos Açores.
Ou seja, 14, 15, 16% das listas, que é praticamente uma em cada 6, têm esta espécie registada. Portanto, é muito fácil ver estrelinha de popa nos Açores. Quando vamos ao continente, o que é que nós vemos? Ela está ausente durante a primavera, portanto, desde abril até setembro está a 0,00, não há registros. E depois, quando chega a outubro, começam a chegar as invernantes. Há aqui um pico em novembro, mas mesmo este pico tem frequências muito baixas, porque é 0,45, não chega a 1%. E depois, reparem, aumenta em novembro, que é quando há o pico, e depois diminui. E depois, durante o resto do inverno, anda aqui a valores mais baixos, 0,20, 0,15, e depois vai caindo. Como é que isto se interpreta? Interpreta-se que chegam sobretudo no outono, portanto há uma chegada de estrelinhas de popa ao território continental no outono, tem um pico em novembro. Porque é que isto depois diminui? Porque provavelmente muitas delas estão em passagem, depois seguem viagem e não ficam cá. Isto acontece com outras espécies também que nós achamos que são essencialmente invernantes, mas que podem estar de passagem, seja para o sul de Espanha, seja para o norte da África, seja para outro lado qualquer. Portanto, estes picos outonais muitas vezes refletem essencialmente isso. Porque esta frequência realmente é muito mais alta aqui em novembro, há uma chegada grande, isto é o acumulado de vários anos. É claro que esta espécie não é muito abundante e em certos anos há mais do que noutras, mas seja como for, destacando o continente dos Açores, já conseguimos dar sentido ao gráfico da página anterior, que eu vou voltar atrás para vos mostrar. E este gráfico, olhando para aqui, não se conclui grande coisa, porque realmente estamos a misturar uma zona onde ela é residente com uma zona onde é uma invernante escassa, e quando nós separamos, de repente, isto começa a fazer mais sentido. Só mais uma nota, nos Açores podemos ver que as frequências são um bocadinho mais altas, aqui de abril até agosto ou setembro. Eu penso, não tenho assim tanta experiência como isso, só tive 2 vezes nos Açores, e não foi na primavera, foi no outono. Eu penso que isto terá a ver com a maior detectabilidade pelo facto de elas estarem a cantar. Portanto, como cantam, dá-se mais por elas, e portanto as frequências aqui a partir de abril até agosto, setembro, andam pelos 13, 18, e depois no inverno descem um bocadinho mais em janeiro, está mais frio, cantam menos, andam aqui pelos 10, 13. Será essencialmente isso que acontece com outras espécies também. Bom, portanto, Açores e continente. Agora, volto aqui àquela questão que eu estava a falar há pouco, que era a questão de ocorrência em Sanabria. E eu mostrei-vos que havia bolinhas do Atlas espanhol mesmo ao pé da fronteira portuguesa. Mas eu fui ao eBird e fui fazer aqui um zoom nesta região. Portanto, temos aqui a parte norte de Portugal, aqui com o Gerês, Serra de Montezinho, aqui ao pé de Bragança, e depois temos aqui a Galiza, e depois aqui a região de Castelo e León, Astúrias lá em cima. E nós vemos aqui bolinhas, cá estão elas. Eu fiz aqui um filtro e pus isto só de abril a julho, ou abril a agosto, para não apanhar invernantes, só a época dos ninhos. Temos aqui um registro no início de abril, ao pé de Chaves, que será um invernante tardio. De resto, não temos registros em Portugal, mas temos registros muito, muito perto, em linha reta, são para aí 2 km, que estes registros são muito perto da nossa fronteira. No Parque de Montezinho não conheço nenhum registro da época dos ninhos, mas há aqui uma coisa muito curiosa que eu quero chamar a atenção. Esta bolinha vermelha que aqui está é um sítio que fica a sudoeste de Bragança chamado Serra da Nogueira. É uma serra que se eleva, salvo erro, a 1200 metros. Fica entre Bragança e Macedo de Cavaleiros. E há um observador que eu conheço já há perto de 30 anos, que é o Domingos Patacho, que teve alguns anos a estar em Bragança e fez um trabalho que foi um atlas das aves da Serra da Nogueira. E quando ele fez esse atlas, aqui na Serra da Nogueira, ele fez uma observação muito curiosa. No dia 20 de abril de 1996, que é eu penso que é a observação mais tardia que há em Portugal continental, na Serra da Nogueira, ele observou um macho a cantar. Aquele canto que vocês ouviram há pouco. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, é o único registro de um macho a cantar em Portugal. E é a observação mais tardia que há, porque esta aqui está no eBird, esta é mais recente, mas é do início de abril. Pode ser um invernante tardio, porque elas aparecem até ao final de março. Agora, esta já é quase final de abril, portanto, última década, praticamente, portanto, já bem dentro da segunda quinzena, e reparem a proximidade às zonas de reprodução. Portanto, qual é a interpretação? Ou foi uma ave extremamente tardia, ou então pode haver reprodução ocasional de estrelinha de popa em algumas serras do norte de Portugal. Esta serra também não é provavelmente dos sítios mais visitados, tem lá umas plantações de coníferas lá em cima, mas é um registro muito curioso e, portanto, eu não quis deixar de o assinalar aqui. Aqui, um outro mapa, este é o mapa com os invernantes. E, portanto, aqui já temos muito mais registros espalhados pelo país, aí já ocorrem pelo país todo, só que, mais uma vez, elas são muito escassas no sul, e não é só de Portugal, é também de Espanha. Isto são aves que vêm do norte da Europa, mas não migram muito. Estas já nem descem ao norte da África, elas descem essencialmente até ao Tejo. Há bastantes, costumam-se ver aqui nas terras do norte, Gerês e Serras de Vila Real. Serra da Estrela também é um sítio clássico para as ver, nas zonas de altitude. Às vezes aparecem na região de Lisboa e em certos anos até aparecem umas quantas no Algarve, mas na maioria dos anos há muito poucas a sul do Tejo. E reparem, na Andaluzia também há uma enorme escassez de registros. Portanto, mesmo em Espanha aparecem muito mais para norte do que para sul.
Agora, ocasionalmente, há certos anos, como aconteceu em 2016, que há muitas e no Algarve viam-se com relativa facilidade. Portanto, são anos em que há um maior influxo. Bom, para terminar esta linha de polpa, queria fazer uma referência aos Açores. Elas nos Açores ocorrem em 7 das 9 ilhas e tem 3 subespécies. A primeira é aqui na Ilha de Santa Maria, aqui em baixo, que é a Régulos Santa Maria. Depois, na Ilha de São Miguel, temos outra subespécie, que é a Régulos açóricos, que é endémica desta ilha. E, por fim, temos uma terceira subespécie que ocorre em 4 das restantes ilhas, que é a Régulos inermis. As 4 ilhas são Terceira, São Jorge, 4 não, desculpem, 5. Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Flores. Há aqui 2 registros no Corvina graciosa, mas são registros pontuais porque a espécie não ocorre habitualmente nessas ilhas. Conheço observadores que já lá andaram à procura e é muito difícil encontrar estrelinhas de polpa nessas 2 ilhas. Portanto, normalmente aparecem só nestas 5 ilhas que estão aqui no oval. De qualquer forma, são 3 subespécies. E esta de Santa Maria, como eu disse, está ameaçada. E até teve direito a uma ficha no Livro Vermelho de 2005, porque o mais recente, como eu disse, não aborda as ilhas. Este estatuto é um estatuto de uma coisa um bocadinho estranha, que eu não entendo muito bem. Eu nunca tive em Santa Maria. Falei com pessoas que lá tiveram. Ela está criticamente em perigo. Criticamente em perigo é uma espécie que está na iminência de desaparecer. Mas depois, quando começamos a ler o texto, diz assim: não existem informações pormenorizadas sobre a distribuição e a abundância, mas com base na informação disponível para a subespécie inermis, que seja, a partir das densidades, admite-se que a população será superior a 10 mil indivíduos maturos. Ora, 10 mil indivíduos numa ilha tão pequena não é provavelmente uma espécie muito escassa. E eu falei com observadores que vivem nos Açores e que já estiveram na Ilha de Santa Maria que me dizem que é relativamente fácil de encontrar. Portanto, não havendo, enfim, não sendo uma população muito escassa, nem havendo sinais de que esteja a diminuir, eu nunca, atenção, eu não fiz parte da equipa do Livro Vermelho, portanto eu não estou muito por dentro dos critérios detalhados que foram usados para chegar a este estatuto. É um estatuto que me causa alguma estranheza porque a espécie não é provavelmente uma raridade. Se há 10 mil indivíduos, é uma espécie razoavelmente abundante. Eu entendo que se pudesse pôr aqui algum estatuto de ameaça, como por exemplo vulnerável, pelo facto de ter uma área de distribuição reduzida, este estatuto do CR, que aliás só foi atribuído a esta subespécie, não consigo explicar muito bem. De qualquer forma, ele existe, oficialmente está aqui, portanto não quis deixar de o mencionar também. Aqui, tirado do eBird, da fotografia de satélite, a distribuição na ilha de Santa Maria, portanto, como podem ver, que até é uma ilha pouco visitada, mas está cheia de balões, portanto, é uma espécie com bastante presença na ilha. Isto também retirado do eBird. Finalmente, para terminar, vamos falar um bocadinho da estrelinha da Madeira, que localmente é conhecida como bis-bis. E começamos também por ouvir o som. Portanto, como se pode ver, também é um som muito agudo, mas um bocadinho diferente da sequência das outras 2 estrelinhas. Aqui, só para recordar, como eu já disse, tem a lista supraciliar branca, mas que não vai muito para trás do olho, porque depois esta parte posterior da face é cinzenta. Outra característica é também aqui as coberturas primárias especialmente escuras e depois também a intensidade do verde no dorso. Isto é então a subespécie da Madeira. Está aqui o mapa de distribuição, retirado do IBAR, portanto tem aqui uma setinha só a apontar para a Ilha da Madeira. Aqui ao lado é o Porto Santo e depois em baixo as Ilhas Desertas. Isto do site do mapa Birds of the World. Aqui, tirado do eBird há muitos registros na Ilha da Madeira, que é a ilha principal. Elas são mais abundantes na vertente norte, o que não surpreende, porque esta espécie, tal como as suas congêneres continentais, é uma espécie que gosta de alguma umidade, e quem já esteve na Ilha da Madeira sabe que há uma enorme diferença entre a vertente norte e a vertente sul. A vertente sul é mais seca, mais exposta ao sol e chove menos. Na vertente úmida na vertente norte, desculpem, está muitas vezes encoberto, é muito mais úmida, está muitas vezes no voeiro e chove muito mais. Portanto, é o habitat que elas gostam mais, embora também ocorram na vertente sul, mas ocorrem em densidades menores. E depois, há aqui 2 registros do Porto Santo, embora a situação no Porto Santo é uma situação diferente. Elas são muito escassas no Porto Santo, há meia dúzia de registros, aparecem lá de vez em quando. Curiosamente, há uns anos houve uns espanhóis que estiveram lá e conseguiram confirmar a nidificação numa das serras da ilha do Porto Santo. Mas não quer dizer que isso aconteça todos os anos. Portanto,
São aves certamente vindas aqui da Madeira que estão a dispersar e vão parar ao Porto Santo e poderão lá nidificar de vez em quando, mas há muito poucos registros e no Iberto só há 2 ou 3. Portanto, não é de todo, porque o Porto Santo é uma ilha muito mais árida, não tem o tipo de floresta laurisilva que ocorre na ilha principal. Aqui o gráfico de frequência da Madeira. Isto aqui, a escala, não liguei à escala porque eu aqui esqueci-me de isolar a Madeira, pus para Portugal inteiro, mas se eu isolasse a Madeira, o gráfico ia ter exatamente o mesmo aspecto, só que a escala não ia ser 0,1, 0,2, eu é que me esqueci de pôr só a Madeira. Mas como ela só ocorre na Madeira, o gráfico ia ter o mesmo desenho. O que é que nós vemos? Frequências mais elevadas na primavera, tal como acontecia nos Açores para outra espécie, porque é quando elas estão a cantar e se detectam mais facilmente. Portanto, a frequência de detectabilidade é muito maior de abril até agosto. Agora, sobre a estrelinha da Madeira, a nossa regra dos madeirenses, há aqui uma curiosidade adicional que eu vos queria dizer. Aquilo que toda a gente sabe, ou quase toda a gente, pelo menos que acompanha minimamente esta espécie, é que esta era uma subespécie da estrelinha real, que era conhecida como Regulus ignicapilla madeirensis, e que depois passou a espécie, e quando passou a espécie, a Madeira passou a ter uma espécie endémica. Portanto, isto é, digamos, a narrativa que circula, e é aquela história que mais ou menos as pessoas sabem acerca desta espécie. E é verdadeira, só que não é a história toda. E eu queria-vos dar aqui um elemento adicional que, embora esteja publicada, é daquelas coisas que estão esquecidas e que pouca gente sabe. A história completa é esta. Quem descreveu esta espécie pela primeira vez foi um senhor chamado Harcourt, em 1851, que fez uma publicação chamada A Sketch of Madeira, e que descreveu esta ave e disse que era diferente das que havia no continente e descreveu como Regulus madeirensis. E está aqui um excerto do livro. Está aqui um excerto do livro, que eu não vou estar a ler tudo, porque isto é em inglês, do livro ou do artigo, já não me recordo. Está aqui, Harcourt, A Sketch of Madeira, e em que ele escreve isto. It is a true Regulus, portanto é uma verdadeira Regulus, uma verdadeira estrelinha, mas difere das 3 espécies europeias mais conhecidas, nomeadamente cristatus. Regulus cristatus é um sinónimo do Regulus regulus. Havia alguma confusão nos nomes científicos nessa altura, mas portanto, é diferente das espécies conhecidas, que é a cristatus, a ignicapilus e a modestes. A modestes hoje em dia não está nas Regulus, está nas filoscopos, que é o filoscopos pro-regulus, que é a Flosa de Palas, mas que é também uma espécie parecida com as estrelinhas. Portanto, ele diz, é diferente das estrelinhas que nós conhecemos na Europa. E depois, mais para a frente, ele diz, eu atrevo-me, ou enfim, aventuro-me a dar a esta população o nome Regulus madeirensis. E ainda hoje, o nome Regulus madeirensis é atribuído ao Harcourt, porque foi ele o primeiro a publicar o nome. Isto ao abrigo das regras da precedência dos nomes científicos. Portanto, ele descreveu isto como Regulus madeirensis. Só que mais tarde, a partir de 1900, houve vários autores, como por exemplo o Elmeyer em 1913 e o Arthur em 1907, que sem outros passam a publicar as informações referentes a esta espécie como Regulus ignicapillus madeirensis, sem nenhuma explicação adicional para o facto de terem enfiado aqui o ignicapillus. E a verdade é que ao longo de todo o século XX, durante cerca de 100 anos, esta ave passou a ser referida sempre como Regulus ignicapillus madeirensis. E em 2003, a AERC, que é a Associação Europeia de Comitês de Raridades, após tinha um comitê taxonómico, então resolveu atribuir o estatuto de espécie a Regulus madeirensis. Mas eu pus aqui novamente porquê? Porque basicamente eles não estavam a inovar, estavam a recuperar a designação original dada pelo Harcourt em 1851. A justificação para separar foi com base em estudos que no tempo do Harcourt não se fazia, mas que é em diferenças de vocalização, de estrutura da ave, da morfologia, que são dos aspectos da plumagem, não só, e aspectos genéticos, também houve análise genética. Portanto, a ARC atribuiu e depois outras autoridades também seguiram. Mas fica aqui esta nota que Regulus madeirensis era o nome originalmente dado quando esta ave foi descrita pela primeira vez. Bom, ficha resumo para terminar. Então, vimos que há 3 estrelinhas na Europa, vimos que a estrelinha real está em forte expansão tanto para norte como para sul, vimos que em Portugal continental é um nidificante comum e que está em expansão atualmente, quer no sul, quer no nordeste transmontano. Em relação à estrelinha de popa, vimos que é uma espécie invernante no nosso país e que existe um registro de um macho a cantar na segunda quinzena de abril de 1996 na Serra da Nogueira. Vimos que nos Açores nidifica em 7 das 9 ilhas do arquipélago, com registros muito pontuais no Corvina graciosa, e vimos ainda que nos Açores há 3 subespécies diferentes. Cá está o SSP, que difere do SPP que eu falei há pouco. SPP é espécies, SSP é subespécies. Aliás, eu aqui devia ter posto 2 P's, SSPP, porque é subespécies, plural. Portanto, 3 subespécies,
que é Santa Maria, as Oryx e a Inermis, sendo que a Santa Maria tem o estatuto de ameaça CR, que é criticamente em perigo. Quanto à estrelinha da Madeira, localmente chamada bis-bis, vimos que já foi espécie, designada pelo ARCURT, depois passou a subespécie e agora é novamente espécie. Vimos que é abundante na Ilha da Madeira e que no Porto Santo é uma espécie de ocorrência rara e irregular, mas que já nidificou. Despeço-me com esta imagem que já passei há bocado, que nos faz relembrar aquela história da águia e da estrelinha, que terá dado, de acordo com a lenda, o estatuto de rei a esta pequena ave. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Aproveito para desejar a todos continuação de boas festas, votos de um bom ano de 2024. E agora, como habitualmente, fico à vossa disposição para as questões.